todo domínio, o nosso coração está aberto para receber a poderosa semente da sua palavra. Nós oramos, Pai, por ouvidos atentos, por corações receptivos, o teu povo recebendo a sua palavra com mansidão e essa palavra gerando frutos poderosos nessa noite. Obrigada por essa oportunidade que nós temos de estar nesse lugar. Como é bom ter uma oportunidade de ouvir a sua voz, de sermos inspirados pelo seu Espírito, de crescermos no conhecimento do Senhor. Pai, está escrito que o Senhor confirma a sua palavra com sinais, com prodígios, com maravilhas. Confirma a tua palavra hoje. Que haja, Pai, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Que o Senhor se manifeste nesse lugar, desvendando os segredos dos corações, respondendo as perguntas que os teus filhos têm feito ao Senhor no seu secreto. Às vezes lá no coração as pessoas dizem: eu não estou entendendo, eu não entendo porque é desse jeito. Hoje é noite de respostas. Eu creio nisso, numa palavra vinda direto do trono. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Queridos, que honra estar aqui para conversar com vocês sobre um tema tão complexo e tão apaixonante, que é falar sobre aliança de sangue. Eu amo esse tema. É um assunto que eu amo ensinar e eu ensino em 14 aulas. Então, hoje, em 50 minutos, vai haver um milagre aqui, que você vai entender coisas profundas de Deus e vai dar tudo certo. Você está pronto? Eu queria só deixar um abraço aqui ao meu pastor Joselito, a Ana Helena, que é responsável por eu estar no Rema, ensinando. Muita gratidão, Aninha. Gratidão, pastor Joselito. Gratidão, Jussane, por me convidar. Que honra. Gratidão, pastor, por me permitir, ensinar nesse lugar. Eu sei que a gente não abre o nosso púlpito para qualquer pessoa. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 25. Vamos ler o verso 14. Vamos começar por aí, esse tempo poderoso aqui. Salmos 25, 14. Diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A conhecer aqui quer dizer experimentar. Está dizendo a intimidade do Senhor não é para qualquer pessoa, não é para todo mundo, é para aqueles que o temem, ou seja, para aqueles que têm com ele um relacionamento no nível adequado. Um relacionamento do jeito de Deus. E ele diz a esses que me temem, a esses que estão comprometidos comigo, que estão interessados em me ouvir, a esses eu me darei a conhecer, eu deixarei experimentar da minha aliança, do meu compromisso. Eles terão uma experiência com a minha pessoa, eles terão experiências comigo. Isso é uma palavra poderosa. A palavra aliança, quando a gente fala de aliança, normalmente o que você lembra é casamento. Amém? E é isso mesmo. Casamento é obra de Deus. Lá no livro de Hebreus está dizendo que deve ser honrada essa instituição do casamento. A aliança é algo que merece muita honra. E o que é a aliança? A aliança é um compromisso onde você funde vidas. É um compromisso onde você dá tudo de si, você recebe tudo do outro, e é onde tudo é compartilhado. Por meio da aliança você compartilha bens, por meio da aliança você compartilha até o seu próprio corpo. Na aliança do casamento, por exemplo, que é a aliança mais conhecida, é uma aliança onde tudo está envolvido e há uma transformação poderosa quando você entra em aliança, na aliança do casamento. Por quê? Porque na aliança do casamento você vai entrar na herança do outro, mas você vai entrar também no nome do outro. O outro vai compartilhar com você do nome dele, o outro vai compartilhar do próprio corpo dele, o outro vai compartilhar tudo que ele tem, vai passar a ser seu. E tudo que o outro tem e tudo que você tem vai passar a ser do outro. Deus sempre quis com o homem um relacionamento de aliança, um relacionamento em que Deus entra com tudo e a gente entra só com a gente mesmo.
porque ele entra com toda a bênção, ele entra com todos os recursos, ele entra com um amor que a gente não tem como medir, e a gente entra só com a gente. Mesmo assim, Deus sempre nos amou e Deus sempre quis conosco um relacionamento de aliança. E Ele está dizendo, olha, esse relacionamento de aliança não é para qualquer um, é um relacionamento para quem sabe me honrar. A palavra aliança, só no Antigo Testamento, ela aparece mais de 300 vezes. E nós vamos conversar aqui, eu vou te fazer entender o que Deus fala quando Ele está falando sobre aliança. Abre a sua Bíblia em Gênesis 1, 26 a 29, eu sei que você já conhece esse texto, nós vamos só passear por ele rapidinho, para que você possa, para eu colocar uma base aqui, porque eu quero te ensinar, mas eu quero falar um pouquinho sobre a primeira aliança, sobre a formação do homem, como foi que Deus fez a humanidade, e qual era o propósito de Deus quando Ele fez essa humanidade. Está escrito assim, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus está dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, Ele está dizendo, eu quero um homem que se relacione comigo. Não dá para você ter um relacionamento de igual para igual com um cachorro. Não dá para você ter um relacionamento de igual para igual com um papagaio. Mas Deus está dizendo, eu quero alguém que possa se relacionar comigo, eu quero alguém com quem eu possa me relacionar. Então eu quero alguém que seja a minha imagem e a minha semelhança. E para que ele foi feito? Domine ele. Não é sirva ele, é domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra. Sobre absolutamente tudo eu quero que esse homem domine. E sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, os dois no mesmo nível. Aqui está dizendo, todos os dois foram criados para dominar, todos os dois foram criados para um relacionamento profundo com Deus. E a primeira coisa que Deus faz então é, e Deus os abençoou. Quando Deus os abençoa, Deus está dizendo, olha, eu estou colocando você numa aliança tão profunda comigo, que você tem comunhão comigo, que sou a fonte de toda bênção. Todas as nossas fontes estão em Deus. Deus é o abençoador por excelência, mas Ele te faz conectado a Ele de forma que o que flui dele passa para você. A primeira coisa que Ele diz é, eu te abençoo, eu te libero para prosperar, eu te libero para produzir, eu te libero para andar no meu nível de fé. Era assim que o homem deveria andar. Deus os abençoou. Ele disse, olha, você está autorizado agora a frutificar, a multiplicar, a encher a terra, a sujeitar a terra, a dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eu vou te dar todo o seu sustento, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, toda árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Deus faz o homem um homem como uma imagem e semelhança de Deus, um homem para ter um relacionamento profundo com Deus. E havia uma intimidade do homem com Deus. Deus todos os dias vinha visitar Adão na viração do dia. Deus tinha acesso à terra, e o homem tinha acesso ao céu, porque eles viviam em comunhão. Então, como Deus dominava o céu, Deus entrega a terra como um presente e diz, olha, Adão, agora aqui, ó, do jeito que eu faço no céu, eu quero te dar um presente. Você vai ter um lugar que seja seu. Você vai dominar sobre esse lugar do mesmo jeito que eu faço lá. Você vai expandir o governo desse lugar. Eu te dou um pedacinho que é o Éden. Mas a terra inteira não era Éden, embora devia ser uma terra gloriosa, porque Deus já tinha ajeitado a terra. Mas ele diz, agora expanda o Éden para que tudo seja glorioso como esse pedaço que eu te entreguei. E para você entender bem a aliança, eu quero trazer um exemplo, um paralelo para você. Quando você tem um filho, imagine que um pai tenha um filho, e esse pai tem muitas propriedades. E de repente esse filho vai se casar. Esse filho é um filho maduro. Como Adão era um homem maduro. Ele foi feito já um homem. Ele não foi feito uma criança, um bebê. Ele foi feito já um homem. E aí esse pai diz assim, olha meu filho, agora que você vai se casar, agora que Eva chegou na sua vida, eu quero te dar um presente. E o presente que eu vou te dar é um apartamento. Ou uma casa já toda mobiliada, com tudo organizado, esse lugar é seu. Domina sobre ele, expanda isso daqui, se multiplique nesse lugar. Seja feliz nesse lugar, meu filho. E eu vou vir te visitar.
E quando você quiser, a minha casa também está aberta. A gente vai continuar nesse relacionamento. Mas eu quero que você tenha essa experiência e esse prazer de dominar. Lá em Salmos, no capítulo 115, no verso 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu de presente ao homem. Deu a ele, aos homens. Então, Deus fica com o céu como propriedade e Deus também é o dono da terra, mas ele concede essa terra como se fosse um arrendamento ao homem e diz: você vai cuidar disso daí. Em aliança, tanto o homem pode voltar para a casa do pai, quanto o pai pode frequentar a casa do homem. Era assim que eles viviam. Eles tinham comunhão no jardim, Deus visitava o homem na viração do dia, e eles eram parceiros de aliança, e um tinha acesso à vida, aos bens, tudo que era de um era do outro. E assim tudo se desenvolveu no Éden, até que, você sabia que a aliança pressupõe fidelidade? A aliança pressupõe fidelidade. Para que o homem permanecesse na aliança com Deus, ele não podia deixar que qualquer coisa maculasse essa aliança. Só que você sabia que amor pressupõe liberdade? Todo amor pressupõe liberdade. Amor que escraviza não é amor. O amor sempre liberta. Por isso, Deus coloca no jardim uma árvore. Na verdade, ele coloca duas. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele coloca também uma árvore que é a árvore da vida. Aquela árvore era uma representação da liberdade do homem. Era como se dissesse: olha, você é livre. Você é livre para me amar, você é livre para me obedecer. Eu quero te dizer, Adão, eu te amo profundamente e eu nunca vou quebrar a nossa aliança. A nossa aliança é para sempre, é eterna. Mas eu quero te convidar a permanecer nessa aliança por amor. Não deixa que uma terceira coisa, que uma terceira pessoa se enfie nessa aliança, porque na hora que uma terceira pessoa se enfiar nesse relacionamento, vai dar errado. Não coma o que vai fazer com que outra pessoa que não está autorizada ingresse nessa aliança aqui, vai ser você ferir o que eu estou te dizendo. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Quando Satanás chega para o homem e diz assim: olha, pode comer, não tem nada a ver. Como Deus, olha só, o que ele está dizendo não é de todo errado. Ele diz: como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O como Deus está errado, porque Deus conhece o bem e o mal, mas Deus não tem parte com o mal. Deus conhece pelo lado de fora. Deus não se envolve com o mal. Agora, a parte de que o homem seria conhecedor do bem e do mal é verdade. Mas você sabe o que é o bem? O bem é a bênção, é tudo que Adão já conhecia, porque Deus é a fonte de toda a bênção. E você sabe qual é o original dessa palavra mal? Quer dizer calamidade. Satanás diz assim: olha, você conhece a bênção, mas eu quero que você conheça a calamidade. Eu quero que você conheça o prejuízo, eu quero que você conheça a derrota. Infelizmente, Adão não guardou o jardim. Eva ofereceu do fruto. E ali, uma terceira pessoa se envolveu numa aliança. Eu estou falando terceira pessoa porque Deus é três, mas é um. Né? E o homem e mulher eram um. Então ali, a trindade de Deus, junto com a unidade de dois, tinham uma aliança. E de repente, por causa da queda, Satanás vai se envolver naquilo ali. E Deus não pode ter aliança com o mal. Na hora que você trai, na hora que alguém trai na aliança, a aliança é quebrada. A aliança entre Deus e o homem foi quebrada. E quando essa aliança foi quebrada, o homem diz assim: olha, eu sou a videira, todo ramo que estiver conectado em mim vai usufruir da minha seiva, vai dar fruto. Mas o ramo que está desconectado da árvore, pode ser que ele não morra no mesmo segundo, mas ele vai morrer. E foi o que aconteceu com o homem. O que vai acontecer agora é uma tragédia na história humana, porque vai lá para Gênesis no capítulo 6, no versículo 3. Olha o que acontece. Então disse o Senhor, Gênesis 6, 3, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne.
porém os seus dias serão de 120 anos. Eu explico esses dias aqui, mas eu não vou entrar nisso, porque isso é a aliança noética, você vem para o rema que você vai entender aqui. Eu quero falar sobre o começo. Disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O que está acontecendo aqui? Deus e homem estão dissociados. Sabe o que aconteceu quando Deus e homem ficaram dissociados? Deus não tem mais acesso à terra. E o homem não tem mais acesso ao céu. Como assim, Keila? Deus não é o dono de tudo? É, mas Deus não invade. Por isso que ele diz assim, eis que estou à porta e eu bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir abrir, eu entro. E se não abrir? Ele não entra porque ele não invade. É como o exemplo do pai. O pai entregou o terreno, entregou a casa, entregou o apartamento. Se o filho não abrir, o pai entra? Não, não entra. Por quê? Porque o pai respeita o que ele fez com o filho, respeita aquela propriedade que ele entregou. A mesma coisa é Deus. Deus não invade, Deus não obriga, Deus não sai derrubando porta e sai entrando. Quem faz isso é Satanás. O homem passa agora a ser inspirado por Satanás. E Satanás passa agora a governar a terra. Como que Satanás governa a terra? Por intermédio do homem, porque Satanás não tem corpo. Satanás, inspirando o homem, se torna o Deus deste século, se torna o Deus deste mundo, o homem se torna escravo de uma inspiração maligna, portanto, todo mal começa a acontecer por causa de Satanás que inspira e de um homem que obedece a uma inspiração errada. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus está querendo também inspirar esse mesmo homem. O Espírito de Deus está querendo trazer o homem de volta, mas está havendo uma contenda entre eles, quer dizer, o homem não quer responder ao Espírito de Deus. E aí todo tipo de desastre acontece. E o que vai acontecer é que Deus vai querer procurar pessoas para que tenham com ele um relacionamento de aliança. O que vai acontecer se houver esse relacionamento de aliança? Tudo que é do homem passa a ser de Deus. Tudo que é de Deus passa a ser do homem. Entrada liberada. Agora Deus pode agir na terra legalmente por intermédio da aliança e o homem tem de volta acesso ao céu, acesso a uma vida espiritual por intermédio da aliança. A bênção volta a aparecer na terra, Deus volta a inspirar o homem volta a ser capaz de realizar o bem por intermédio de um relacionamento da aliança. Agora o homem pode ser abençoado e o homem pode abençoar. Agora o homem pode frutificar, agora o homem pode governar a terra do jeito de Deus. E Deus vai sair procurando alguém. No meio de uma geração inteira, Deus vai achar um homem chamado Noé. Mas eu não quero conversar com você sobre essa aliança, porque eu quero falar sobre uma aliança mais ampla, que é a aliança de Abraão. Deus vai encontrar um homem, Deus vai inspirar um homem. O que Deus quer, querido? Deus quer abençoar a humanidade, Ele ama a humanidade. Mas Ele precisa de um homem, porque a terra é do homem, a autoridade na terra é do homem. Ele não vai mandar um anjo entrar aqui, sair matando todo mundo que é ruim e obrigando as pessoas a servi-lo. Não, Deus quer um meio legal para entrar na terra, um meio legal de alguém entrar na casa do outro, nos bens do outro, na vida do outro. É um relacionamento profundo, é um relacionamento em que eu te autorizo. Então, o que vai acontecer? Deus vai chamar um homem e vai propor para um homem uma aliança. Vai lá para Gênesis capítulo 12. Diz assim, Gênesis 12, versos de 1 a 4. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, aqui já começa o primeiro segredo da aliança. É Deus quem busca o homem não está procurando Deus. O homem não tem nem condições de buscar a Deus porque ele está sendo inspirado por Satanás. É Deus quem vai atrás do homem. Então o Senhor vai se apresentar para um homem chamado Abraão e diz, disse o Senhor a Abraão, ei, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Por que sair da terra? Por que sair da parentela? Por que sair da casa do pai? Porque o pai dele, está escrito em Deuteronômio no capítulo 24, era idólatra. Permanecendo com o pai, não haveria condição favorável para que Deus pudesse inspirar aquele homem, porque as influências que estavam ao redor dele iam atrapalhar essa inspiração. E Deus diz, larga isso daí, porque eu quero começar um projeto novo com você. Rompe com o seu passado, rompe com a sua história, rompe com aquilo que não te favorece, porque eu quero começar uma nova história.
Vai para a terra que eu te mostrarei. E sabe o que eu vou fazer com você, Abraão? Não é você que vai conquistar, não é você que vai ficar esperto, agora você vai ficar sábio. Eu vou te dar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar. Eu vou te engrandecer. Eu vou fazer o seu nome grande. Você vai ser uma bênção. Entende que isso aqui não é uma conquista? Isso é um presente de aliança. É Deus quem está fazendo. Eu estou te dando, eu estou te abençoando, eu estou engrandecendo o seu nome, sou eu que estou fazendo. Eu sou detentor de tudo isso. Eu quero convidar você para entrar na minha herança, Abraão. Entra na minha herança, que tudo que é meu vai ser seu. E nós vamos ser parceiros. Mas Deus também vai ganhar alguma coisa nessa aliança. Entre aspas, tá? Diz assim: eu abençoarei os que te abençoarem. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus achou um canal por intermédio do qual a bênção pode chegar a outras pessoas. Não havia alguém que pudesse fazer isso, sabe por quê? Porque está todo mundo sendo inspirado pelo maligno. Inspirado pelo maligno, já viu alguém inspirado pelo Satanás fazer alguma coisa boa? O que ele faz? Roubar, matar e destruir. Mas Deus quer abençoar a humanidade. Deus ama cada um daqueles que Ele criou. E Deus está dizendo: Abraão, o que eu quero é abençoar os que te abençoarem. Aqueles que forem contra ti, eles mesmos serão amaldiçoados, porque estão indo contra aquilo que eu faço. E diz: em você, a partir de você, toda a família da terra vai ser bendita. Eu vou mudar o status da terra, se você topar isso, Abraão. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Olha só, Deus está dizendo: por intermédio de você, Abraão, eu vou entrar na terra, porque eu tenho um parceiro que vai me ajudar. E aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos abençoar todas as nações da terra. Nós vamos abençoar todas as famílias da terra. Abraão, através de você, eu quero abençoar todo mundo que entrar em contato com você. Olha que Deus lindo. Ele está convidando o homem para uma aliança. Um homem que não consegue estabelecer uma aliança com Deus, se não partir do próprio Deus. Sabe o que está escrito em 1 João 5,19? Está escrito assim: sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo todo está no maligno. À exceção de Abraão, está todo mundo mergulhado em trevas. Deus vai levantar um homem, não para que esse homem seja o bambambam. Ele está levantando um homem para que através desse homem Deus possa trazer paz, Deus possa trazer justiça, Deus possa trazer alegria, Deus possa trazer até mesmo provisão na terra. Esse é o desejo de Deus, por isso Deus convida o homem para uma aliança. E sabe o que acontece, queridos? Quando Deus convida alguém para uma aliança, ninguém é obrigado a aceitar. Abraão poderia dizer sim, ou Abraão poderia dizer não. Mas se Abraão dissesse sim, tem que ser do jeito de Deus. Fidelidade, compromisso, é assim que uma aliança é estabelecida. E aí eu quero mostrar para você Oséias 11, de 1 a 4. Olha só como Deus nos convida para uma aliança, eu acho esse texto poderoso. Oséias 11, de 1 a 4. Deus está falando sobre a humanidade aqui. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Eu fui para eles, para os homens, como os que tiram jugo de sobre as suas queixadas. E eu lhes dei mantimento. Deus está dizendo: eu vim trazer alívio, eu vim trazer prosperidade. Meu desejo é atrair você para esse lugar de bênção. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito eu chamei o meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu o ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Deus está dizendo: é com cordas de amor que eu atraio para uma aliança. E eu tento falar o coração deles, mas eles não estão receptivos. Eles estão dizendo: prefiro os Baalins, eu prefiro as imagens. Querido, não é muito diferente do que Deus está fazendo hoje. Deus continua buscando o homem. Cada um, Deus continua buscando.
Mas o homem tem a possibilidade de querer e de não querer. Graças a Deus, Deus encontra um homem. E esse homem, Abraão, ele decide entrar em um relacionamento de comunhão com Deus. E aqui, queridos, a gente vai ver alguns sinais de aliança que são muito interessantes. Porque quando você vai para um casamento, aquele é um acordo tão solene, o acordo de casamento, que ele é feito na presença de testemunhas. Olha só, alguém vai entrar na vida do outro. Alguém vai passar a viver com o outro. Vida vai ser compartilhada nesse relacionamento. Bens serão compartilhados. Nome será compartilhado. Então, nós não vamos fazer esse acordo de qualquer forma. Vai haver uma solenidade com testemunhas que vão acompanhar aquilo que está sendo feito. Vai haver promessas, né? Nos casamentos, o que a gente vê é cada promessa mais magnífica. Você olha, eu choro com as promessas. E depois choro de novo quando eu descubro que 3 meses depois eles já disseram que esqueceram das promessas que fizeram. Há promessas, há juramentos. E olha como é o juramento de casamento. É assim, olha, eu, Keila, me caso com Ricardo e prometo ser fiel a ele. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Não foi assim que eu falei? Foi assim que eu falei. E eu disse, na riqueza e na pobreza, até que a morte me separe. A aliança é um compromisso para a vida inteira. Não é um compromisso que se desfaz. Porque vida está sendo misturada naquilo ali. Relacionamentos de aliança são relacionamentos feitos para durar eternamente. São feitos para não serem desfeitos. Deus chama Abraão e nós vamos ver essas solenidades que a gente vê no casamento, a gente vai ver nessa aliança abraâmica aqui, e eu quero mostrar para você. Primeiro, há um convite. Como o homem, né? Hoje é lindo a forma como é feito o convite, o homem se ajoelha e diz, lindona, você quer se casar comigo? Não é lindo? Solene, um convite solene. Deus também convida, Deus disse a Abraão, vamos fazer uma aliança. Deixa tudo e vamos comigo. Não é assim que o homem faz? Deixa tudo e vamos comigo. Rompe com isso daí e vamos estabelecer algo novo a partir daqui. Há um convite que Abraão podia dizer sim e Abraão podia dizer não. Abraão disse sim. E sabe o que acontece quando Abraão diz sim? Vai haver agora a celebração de um sacrifício. Gênesis 12, versículo 7. Gênesis 12, 7 diz assim. O Eterno apareceu a Abraão e disse, deixa eu mudar a minha versão aqui. Gênesis 12, 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, eu darei à sua descendência essa terra. Olha a promessa. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Os homens já aprenderam desde lá do Éden que para ter comunhão com Deus é preciso haver um sacrifício. Por que um sacrifício? Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. Deus não pode ter comunhão com o homem pecador. Quando o homem faz um sacrifício e alguém morre no lugar do homem, aquele sangue aplicado sobre esse relacionamento apaga temporariamente o pecado. Com o pecado temporariamente apagado, homem e Deus podem ter comunhão. Quando Abraão faz sacrifício, ele está querendo comunhão com Deus. Do mesmo jeito que Caim e Abel queriam comunhão com Deus. A diferença é que Abel quer comunhão com Deus do jeito de Deus. E Caim quer comunhão com Deus nos seus próprios termos. E não é assim que funciona. Então, Abraão está dizendo aqui, está provando aqui que ele quer comunhão com Deus. E aí, o que vai ter num relacionamento de aliança? Vai ter uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, a gente sempre faz um comes e bebes, não é? A gente vai ter uma refeição de aliança aqui em Gênesis 14, verso 18, vira aí. As páginas da sua Bíblia. Gênesis 14, verso 18. Diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho
e era sacerdote do Deus Altíssimo. Alguém, um representante de Deus, chega para ter comunhão com Abraão. Ele está ali como um representante de Deus, trazendo pão e vinho. Pão e vinho são um símbolo poderoso de um relacionamento de aliança. Até hoje, a celebração da minha aliança com Deus e a celebração da sua aliança com Deus é feita com pão e vinho. Você toma a ceia, você come do pão que representa o corpo, você bebe do sangue que representa a vida. Quando eram celebradas alianças lá no passado, a gente que é ocidental sabe pouco sobre isso, mas os orientais entendem muito sobre isso. Até hoje na África ainda há sacrifícios de sangue que são feitos quando são celebradas alianças. E como é feito esse sacrifício de sangue? Talvez você já tenha assistido a Sessão da Tarde. Eu assistia, e às vezes quando as pessoas entravam em aliança, elas cortavam um pedaço do pulso, um pedaço da mão, cortavam um pedacinho e grudavam mão com mão, assim para dizer, agora o meu sangue corre no seu sangue, o seu sangue corre no meu sangue, agora a gente é parceiro de aliança. O sangue derramado era um símbolo de aliança. Aqui Deus envia um sacerdote, Deus envia um representante dele, para que eles possam experimentar uma refeição de aliança, através do vinho e através do pão. E ali eles estão celebrando um relacionamento de aliança. Nós temos um outro compromisso, uma outra celebração de aliança aí em Gênesis 14, no versículo 20. Nos casamentos a gente não tem uma troca de presentes? Aqui a gente tem também uma troca de presentes. Deus está dando tudo para Abraão. E olha o que Abraão está fazendo. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários, Abraão, nas tuas mãos. Aí Abraão diz, eu vou dar para o Senhor, em reconhecimento como meu parceiro de aliança, eu quero te dar o dízimo. O dízimo é também um sinal de celebração de aliança. O dízimo é um presente de aliança. Deus deu tudo a Abraão e Abraão diz, eu quero te devolver algo. Eu quero entregar ao Senhor o dízimo. Nós temos outro sinal de aliança aqui também, que é a troca de nomes. Quando eu me casei, eu me chamava Keila de Souza Pereira. Hoje eu me chamo Keila de Souza Vilas Boas. Eu recebi do Ricardo um nome. Hoje em dia as pessoas desprezam isso, mas isso é sinal de aliança. E Deus e Abraão também vão celebrar uma troca de nomes. Aí em Gênesis, no capítulo 17, no verso 5, olha o que Deus vai dizer para Abraão. Deus vai dizer aqui, Gênesis 17, 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituí. Ele está dizendo, olha Abraão, você chamou Abrão até agora, mas agora na nossa aliança esse não vai ser seu nome. Agora você vai se chamar Abraão. Esse significado é, eu disse que você será pai de muitas nações, não disse? Então agora você vai ser chamado de pai de muitas nações. Mas sabe o que me deixa mais impressionada nessa aliança aqui? É que Abraão mudar de nome, Deus mudar o nome de Abraão é uma coisa comum. Mas Deus resolveu mudar de nome também. Não é só Abraão que muda de nome. Deus vai mudar o seu próprio nome, está lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 24. Olha como Deus passa a ser chamado agora. Gênesis 26, 24. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, quem disse? O Senhor disse para Abraão, eu sou o Deus de Abraão. A partir de agora, as pessoas vão orar ao Deus de Abraão. Até hoje a gente o conhece como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, parceiro de aliança. Deus disse, você não chama mais Abrão, você chama Abraão. E pode me chamar de Deus de Abraão. Que lindo isso. Olha que Deus amoroso. Esses são todos sinais de uma aliança que foi feita aqui. E Deus vai dar a Abraão uma promessa de frutificação. Lá em Gênesis 15, 1, a gente vê Deus fazendo promessas a Abraão. Olha o que ele diz aqui em Gênesis 15, 1.
Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Para que serve o escudo? Proteção no quê? Na guerra. O que Deus está dizendo aqui? Abraão, presta atenção numa coisa. Eu sou o seu escudo. Quem vai contra ti tem que passar por cima de mim primeiro. Eu sou aquele que te defende. Nós somos parceiros de aliança. Então, ninguém vai ir contra ti sem estar indo contra mim. Ele diz aqui: eu sou o teu galardão. Tudo que é meu, agora é presente para você. Eu não tenho nada individual. Tudo que é meu é seu. E o seu galardão será sobremodo grande. Ele vai dizer: eu sou seu provedor. Eu sou o Senhor que te sara. Ele diz na aliança com Moisés. Ele vai dizer: olha, eu sou o Deus, o Jeová Jiré, o Deus que te prospera. Eu sou o Senhor que te guarda. Eu sou o seu bom pastor. Eu sou aquele que faz tudo. Ele vai dizer, lá em Moisés ele diz: sabe como é que você vai me chamar? Qual é teu nome, Deus? Ele diz: diga eu sou. O que quer dizer eu sou? Qual é a pergunta que você tem? Eu sou. Eu sou a resposta para todas as suas perguntas. Tudo que você precisar, a resposta é: eu sou. Abraão e Deus estão aqui como parceiros de aliança. E a gente tem mais aqui. A gente tem, Deus promete frutificação. E a gente tem o ato de maior intimidade entre Deus e Abraão. Lá em Gênesis 15, no versículo 9. Olha aí. Aqui vai ser celebrada oficialmente e formalmente uma aliança. Eu quero ler com você esse texto aqui, porque esse texto vai explicar algo muito interessante. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que eu vou possuir tudo que o Senhor está falando, que eu vou herdar tudo que o Senhor está falando, que as promessas realmente vão se cumprir? Aí você vai falar: Keila, Deus permite que alguém duvide. Aqui Abrão está duvidando. Abrão está dizendo: pai, eu estou esperando há tanto tempo. O Senhor se importaria de dar uma reforçada naquilo que o Senhor já falou? Deus não tem problema com isso. Há muitos anos Abrão está esperando essas promessas e essas promessas não se realizam. Aí Deus diz para ele assim: olha, Abrão, respondeu-lhe Deus, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos. Uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Onde é que andam novilha, cabra e cordeiro? Na terra, certo? E ele vai dizer: e toma uma rola e um pombinho. Qual é o ambiente normal de uma rola e de um pombinho? O céu. Ele está dizendo: nós vamos fazer uma aliança entre céu e terra aqui agora. 10. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Quando eu explico a aliança abraâmica, eu vou bem devagar nisso daqui, então eu vou dar uma passadinha muito por cima. Você vem para o rema para você entender. Mas o que acontecia normalmente quando se fazia um sacrifício era assim: dividia-se os animais pela metade, colocava metade de um lado, metade do outro, e os parceiros de aliança, um de um lado e outro do outro, iriam andar num sinal de 8, que é um sinal de infinito, por entre aquelas metades, por entre aquela sangueira que está ali, porque animais foram partidos, certo? Tá, metade do novilho aqui, metade do novilho aqui, metade da cabra aqui, metade da cabra aqui, metade do cordeiro aqui, a outra metade aqui. Um parceiro de aliança, e eles vão andar, e eles vão dizer os juramentos, e vão dizer as promessas. E no final eles vão se encontrar no meio daquele 8, e olhando para aquele sangue, para aquele monte de animais, eles vão dizer: olha, eu juro que se eu descumprir essa aliança, que seja feito comigo o que foi feito com esses animais aqui. No caso de Deus, aqui, Abraão, quando Deus chama Abraão para fazer isso, Abraão está dizendo: Deus vai descer e vai andar comigo por entre essas metades, porque era assim que era celebrado. E Deus vai descer mesmo nessa aliança aqui. Olha aqui Deus descendo. Ao pôr do sol, verso 12, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito,
promessa de aliança. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Abraão, deixa eu te contar o seu futuro. Os seus descendentes serão afligidos durante 400 anos, Abraão. 14, mas também eu julgarei a gente a que tem de se sujeitar. E depois não sairão pobres e destruídos, não, sairão com grandes riquezas. Agora, quanto a você, Abraão, deixa eu te contar o seu futuro. Eu contei o futuro da sua geração, deixa eu contar o seu agora. Tu irás para os teus pais em paz. O que quer dizer irás para os teus pais? Você vai morrer em paz, Abraão. E você será sepultado em ditosa velhice. Você vai viver muito, Abraão. 16, na 4ª geração tornarão por aqui, porque não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Por que vai demorar 4 gerações, 400 anos para esse povo voltar? Porque Deus não ofende as pessoas, Deus não descumpre leis, existe uma medida de iniquidade. Quando chega na tolerância, quando você encheu o copo da tolerância, acabou. É o que está acontecendo agora. Deus está tolerando, por isso Jesus ainda não voltou. Mas existe uma medida. Quando chegar aquela medida, acabou. Não adianta a oração, não adianta chorar, acabou. E Deus está dizendo, quando chegar a medida, eu vou julgar aquela nação e eu vou tirar o meu povo daquele lugar. E aí olha Deus descendo aqui. 17, sucedeu que posto o sol... Keila, por que Abraão está dormindo? Por que Deus não andou com Abraão acordado? Homem e Deus não podem ter relacionamento ainda, porque o homem ainda é um homem pecador. Então aqui Deus desce em fogo, diz aqui, sucedeu que posto o sol houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou por aqueles pedaços. Ué, não entendi, Keila. Tem um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo andando para celebrar uma aliança, e Abraão está assistindo isso dormindo. Yes. De um lado, um fogareiro fumegante. Deus se manifesta no fogo em toda a antiga aliança. Quando Deus se manifesta lá em Êxodo para o povo no deserto, vai dizer que Deus se manifestou em fogo. E aqui tem uma tocha fumegante, uma tocha de fogo andando. Então, está andando um fogareiro, entendeu? Por entre as partes, e está andando a tocha. Quem é a tocha? É Abraão, mas representado por Jesus. Jesus, o representante de Abraão, está fazendo uma aliança com Deus, dizendo, nós temos uma aliança agora. Sabe o que acontece? Deus tem acesso à terra. Abraão tem acesso ao céu. Por isso que Deus fala, quando você vê Deus conversando com Abraão, ele diz assim, Abraão, olha para o chão. Chão, terra. Você pode contar a areia? Não. Essa é a sua descendência terrena. Abraão, olha para o céu. Descendência espiritual. Olha as estrelas, estou olhando. Pois é, você vai ter uma descendência espiritual desse jeito aí. E você vai ter uma descendência terrena desse jeito aqui. Deus está falando sobre coisas tão elevadas. Coisas tão profundas. Quem é essa descendência celestial? Somos nós que entramos na promessa de Abraão. Mas o que ocorre de mais interessante aqui nessa aliança, e eu quero encerrar com isso, é que um homem pecador que não pode ter comunhão com Deus, que está sendo inspirado por Satanás, quando Satanás se tornou o Deus deste século, ele tornou toda a humanidade devedora dele. A alma que pecar, essa tem um escrito de dívida dizendo, tem que morrer. Pecou, estou aqui para executar a vingança, vai ter que morrer. Toda a humanidade estava nessa condição. E durante todo o Velho Testamento, só quem tinha comunhão com Deus, só quem era parceiro de aliança estava conectado com Deus, mas mesmo assim todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque nós precisávamos que alguém viesse pagar a nossa dívida. Nós precisávamos que alguém nos tirasse desse lugar de devedor. Só que acontece uma coisa, querido. Aí eu quero ler com você, Salmos 49, versos 7 a 15. Olha o que diz sobre a nossa situação lá na antiga aliança.
Esse eu vou ler na versão NTLH, para que fique bem claro para você. Diz assim: mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida. Pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vai morrer, que ela vai viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas são os seus lares perpétuos, onde eles ficam para sempre, ainda que tenham possuído muitas terras. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Reparem no que acontece com os que confiam em si mesmos. Veja o fim daqueles que estão satisfeitos com as suas riquezas. O pastor deles, que é a morte, os leva, e eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. Agora olha a virada. De manhã, as pessoas corretas os vencerão. Quem é a estrela da manhã? Os corpos deles apodrecerão na sepultura longe dos seus lares, porém Deus me livrará do poder da morte, pois ele me receberá. Toda a humanidade estava condenada a uma morte sem Deus. Não só a morte física, mas a morte espiritual. E o salmista está dizendo aqui, olha, o preço de uma vida ninguém pode pagar, é caro demais. Como fazer para pagar o preço de uma vida? Nós precisamos de um redentor, de alguém que pague o preço para que a gente possa ser liberado dessa dívida. Só que, olha só, lá no Éden, era um homem perfeito. Foi esse homem perfeito que escolheu a Satanás. Ele não foi obrigado, ele escolheu a Satanás. Agora, para remir ou para redimir esse homem, é preciso que um homem sem pecado escolha Deus. Entende? Um homem com pecado não pode pagar a dívida de outro homem com pecado. Precisa ser um homem sem pecado. Adão, sem pecado, escolheu: eu prefiro ter uma aliança com Satanás. Agora precisa de um homem sem pecado dizer não. Como representante de Adão, como representante dessa humanidade, eu não escolho Satanás, eu escolho Deus. Jesus vem como nosso representante e vai lá para o deserto. E lá ele vai ser tentado. Do mesmo jeito que Adão foi tentado, mas no paraíso, Jesus é tentado no deserto, porque a terra, o Éden, foi transformado em deserto. Nós permitimos que o Éden se transformasse em um deserto. Então agora Jesus precisa vencer lá. Jesus é tentado no deserto e Jesus é morto num lugar que é chamado um jardim. O Éden era um jardim, é ali que Deus vai pagar, que Jesus vai pagar com a sua vida, o preço da humanidade. Agora entenda uma coisa, queridos. Esse plano já estava traçado desde antes da fundação do mundo. Que o nosso preço seria pago. O cordeiro, que é o sacrifício para que eu possa ter pleno acesso a Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Agora, Satanás pode virar e dizer, peraí. Você vai colocar o seu filho para morrer pelo perdão da humanidade, mas você sabe que o seu filho vai ressuscitar. Em outras palavras, é muito fácil matar o seu filho, entende? Olha as aspas aqui. Não é legal você matar o seu filho, porque o preço que você está dando por essa aliança aí, o homem é incapaz de dar. É preciso que haja um preço equivalente. Aí Deus diz, espera aí, Abraão, me entrega o seu filho, o seu único filho. Vamos calar Satanás aqui. Do mesmo jeito que eu sou capaz de amar a humanidade e entregar por ela o meu filho, a humanidade é capaz de me amar, entregando para mim o seu filho. É esse o sentido do sacrifício de Isaac. Então ele diz, Abraão, dá-me o seu filho, o seu único filho, esse a quem tu amas. Sacrifica ele lá no Monte Moriá. O Monte Moriá é o mesmo lugar onde Jesus morreu. Olha que interessante isso. Abraão vai subir e vai dizer, eu dou ao Senhor o que eu tenho de mais precioso.
Deus já tinha dito, eu vou dar para você o que eu tenho de mais precioso. O meu unigênito eu vou entregar pela humanidade. Mas o homem é capaz de me amar na mesma medida. Ele vai me entregar o seu único filho. Abraão vai entregar a Deus o único filho dele. E nesse sacrifício de Abraão está ali Isaac, sem falar nada, como Jesus. Entregando a si mesmo, ele não questionou, como Jesus também não questionou. Na pessoa de Isaac, a gente está vendo Jesus. Então, Isaac leva o lenho sobre as costas, leva a madeira, igual alguém levou a madeira da cruz. Isaac leva também o lenho. E é colocado Isaac sem reclamar sobre o lenho, como alguém foi colocado sem reclamar sobre a cruz. E ali, quando Deus olha o que Abraão é capaz de fazer, Deus diz, você já me deu. Já recebi, Abraão, entrega o cordeiro. Porque quem tem que morrer não é Isaac, não, é o cordeiro. Temporariamente é um cordeiro animal, mas existe um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, queridos, é provado que homem e Deus podem ter uma relação de aliança, onde eles se amam verdadeiramente. Homem e Deus podem ser parceiros. O céu pode vir para a terra na figura de uma pessoa. E a terra pode ser elevada aos céus pela obra que os céus fizeram. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Ele desceu do céu e se tornou igualzinho a mim e a você. Para pagar o nosso preço, ele fez o céu tocar a terra. E quando o céu tocou a terra foi antes dele e depois dele. A terra nunca mais conseguiu dizer, ele não passou por aqui. Quando o céu tocou a terra, os cegos enxergaram, os mudos falaram, os coxos andaram. Quando o céu tocou a terra foi tão poderosamente impactada que o povo diz para o livro de Atos, esse povo aqui está sacudindo o mundo por causa do sacrifício que foi feito e até hoje a igreja continua vitoriosa, poderosa. Sabe por quê? Porque a igreja entendeu esse amor e a igreja resolveu devolver a ele esse amor na mesma medida, dizendo, nós estamos aliançados para que eu seja o seu instrumento para transformar a terra em Éden, para que o Senhor possa agir aqui. Senhor, eu sou aquele que vai abençoar as pessoas, eu sou aquele que vai abençoar as nações, eu sou um instrumento para unir céu e terra agora. Tudo que for ligado na terra, tudo que for ligado aqui na terra, o Senhor liga aí no céu. Eu ligo céu e terra. Eu sou aquele que faz essa aliança. Eu sou a ponte entre Deus e os homens. Como Jesus era a ponte entre Deus e os homens, hoje você é Jesus na terra, fazendo a ponte entre céu e terra. Isso é a aliança. Por causa de mim e por causa de você, que agora nem chamamos mais eu e você. Eu me chamo Jesus Cristo, você se chama Jesus Cristo. Você é embaixador de Deus. João 4,17 diz que você recebeu a mesma natureza dele. Você é Jesus na terra agora. Para quê? Para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Agora, queridos, terra e céu entram em sintonia de uma forma tão poderosa que você está na terra, mas você não é da terra. Você pensa que está na terra, seu corpo está na terra, mas você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você é daqui e de lá ao mesmo tempo. Essa interseção entre céu e terra agora é você. Você precisa entender isso, sabe por quê? Porque o céu quer tocar a terra. Eu quero chamar o departamento de música. Você é aquele que une céu e terra. Sabe por quê? Porque você é parceiro de aliança com Deus. Eu explico isso bem devagarzinho, de um jeito melhor. Tem muitos simbolismos aqui que eu gostaria de explicar, mas é muito rápido. Mas eu quero te convidar a não deixar que 2025 seja mais um ano na sua vida. Graça e paz vos são multiplicados pelo conhecimento. O que é graça? É poder. E o que é paz? É recurso. Você vai ter poder e vai ter recurso para cumprir a sua missão
quando essa graça, esse poder e essa paz, esse recurso forem compreendidos por você. É por intermédio do conhecimento que você vai entender o quanto de poder habita em você e o quanto de recurso você tem disponível. E o rema é o lugar que vai te ensinar sobre esse recurso e sobre esse poder. Sabe, não deixa para amanhã. Keila, eu não tenho dinheiro. Não, você é parceiro de aliança. Pode pedir que ele vai enviar. Você não faz ideia do quanto ele é interessado em te patrocinar. Eu já ouvi histórias impressionantes de pessoas que chegaram sem R$1 nesse rema e conseguiram fazer os 2 anos do rema. O convite de Deus para você em 2025. Eu quero convidar você a fazer de 2025 o ano da virada na sua vida. O ano da aliança. O ano dessa parceria. Fica de pé no seu lugar. Deus é bom, querido. E Ele te convida para uma aliança. Talvez você diga assim, Deus está me pedindo, como Deus pediu Isaac. Mas Deus mesmo devolveu. Antes que Isaac fosse entregue. Antes que Isaac morresse. Deus, toma o cordeiro no lugar. Talvez seja a hora de você dar um passo de fé e esperar Deus vir e entregar o resto na sua mão. Não deixa que 2025 seja mais um ano na sua vida. Cresça em graça e cresça em conhecimento. Pai, eu te dou graças porque a sua palavra foi pregada nesse lugar. Eu creio que os teus filhos compreenderam o que o Senhor trouxe nessa noite. Todo tanto que eu dissesse aqui, obrigada por essa aliança, seria pouco. Muito obrigada por sermos parceiros de aliança. Que honra estar aliançada com Deus tão bom, tão fiel, tão maravilhoso. Pai, eu quero declarar sobre o rema o melhor ano da história do rema da Asa Sul. Pessoas sendo atraídas a esse lugar. Milagres e milagres chegando, o Senhor confirmando esse convite através de milagres. Muito obrigada, Pai, porque essa palavra, ela não vai ficar vazia, porque é impossível. Mas ela não vai servir de juízo, Pai. Ela serve hoje de alimento. Obrigada, porque essa palavra vai frutificar, porque nós a recebemos com mansidão. Muito obrigada pelo que aprendemos aqui. Eu declaro essa palavra crescendo a 30, 60 e a 100 por 1 em nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém.